Sid, a preguiça, ele é, sem dúvida, um dos personagens mais caóticos que o cinema já viu. Mas e se toda aquela bagunça não for tão aleatória assim? E se tiver um padrão? Hoje a gente vai abrir o arquivo do caso para decifrar de vez o código psicológico do Sid. Para muita gente, o Sid de A Era do Gelo é só isso. O parceiro engraçado, a fonte de todas as trapalhadas. Mas se a gente cavar um pouquinho mais fundo, uma análise psicológica de verdade mostra que a personalidade dele é bem mais complexa. Então é isso que faremos aqui. Vamos investigar esse caso para provar uma tese bem específica. O Sid funciona como um tipo de personalidade clássico do MBTI, o ESFP. Ok, vamos começar pelo começo, estabelecendo o sujeito da nossa investigação. A gente tende a olhar para ele e ver só um catalisador de caos, né? Mas por trás dessa desordem toda, dessa falta de jeito, existe uma estrutura psicológica bem consistente. E essa estrutura a gente consegue sim decodificar se usar as ferramentas certas. E isso nos leva direto para a nossa caixa de ferramentas, o indicador de tipo Myers-Briggs, o famoso MBTI. Primeiro, a gente olha para onde a pessoa foca a energia dela. No caso do Sid, a extroversão é quase óbvia, né? Ele é movido por uma necessidade quase desesperada de se conectar com o mundo lá fora. O próximo passo é ver como a informação é percebida. E olha, é aqui, nesse debate entre sensação, o S, e intuição, o N, que a maioria das análises sobre o Sid erra feio. E por fim, a gente analisa como as decisões são tomadas. E no caso do Sid, as decisões dele são guiadas de forma muito consistente por uma bússola moral interna super forte. Bom, agora que as ferramentas estão na mesa, vamos ver como isso se aplica na prática, examinando as evidências que os próprios filmes nos dão. O grande erro é confundir o caos do Sid com a intuição extrovertida, a NE, que vive de conectar ideias e possibilidades. Mas o que ele tem, na verdade, é uma sensação extrovertida, ou C, superativa. Ele não está perdido em ideias abstratas. Ele está engajado demais com o mundo físico que está bem na frente dele. E as provas estão aí, no comportamento dele. A comédia física, que é toda baseada em tocar, lamber, colidir com as coisas. O foco total no aqui e agora. E claro, a clássica incapacidade dele de pensar 2 passos à frente. Ele vive o momento, com tudo de bom e de ruim que isso traz. Pensa na decisão dele de salvar o bebê humano. Aquilo não teve nada de lógico. Foi puro sentimento introvertido. O FI foi um sistema de valores pessoal e muito intenso que fez ele sentir uma conexão profunda com outra criatura que também tinha sido abandonada. Uma decisão que veio totalmente do coração. Então, o ponto crucial não são só as letrinhas separadas, mas como elas trabalham juntas. E é isso que nos leva à prova definitiva. Todo tipo de personalidade tem o que a gente chama de pilha de funções. É uma hierarquia, sabe, das ferramentas mentais mais fortes até as mais fracas. Para um ESFP, essa é a ordem, e a chave para desvendar o caso do Sid está lá embaixo, na última função, a mais fraquinha de todas. Sabe quando a pessoa está sob um estresse muito, muito grande? Ela pode cair no que chamamos de grip da função inferior. É quando essa função mais fraca assume o controle de um jeito meio primitivo, bem negativo. E como isso se manifesta é a peça final do nosso quebra-cabeça. Por exemplo, um ENFP sob estresse fica obcecado com detalhes do passado. Já um ESP... um ESP projeta um futuro único, sombrio e catastrófico. Só familiar? Essa frase é a prova cabal. É o exemplo perfeito do grip da função inferior de um ESFP, ANI. Qualquer ameaça, qualquer perigo, leva direto para uma conclusão imediata, dramática e completamente fatalista. E com essa peça final, a gente consegue montar o quadro completo e chegar ao nosso veredito sobre o perfil psicológico do Sid. O Sid é definitivamente um ESFP. Ele não é só o alívio cômico, ele é a bússola moral do bando. Ele é o motor que impulsiona a ação. No fundo, ele representa aquele arquétipo do bobo sagrado, sabe? Aquele que, através da sua simplicidade, acaba revelando as verdades emocionais que ninguém mais quer ver. Essa análise toda dá pra gente uma nova lente, um novo jeito de olhar para personagens como o Sid. E nos deixa com uma última reflexão. Se a gente parar para pensar, quantos bobos por aí não são na verdade o verdadeiro coração que mantém o seu bando unido?